Olá pessoal, sou o professor Douglas Sattler, aqui da UFVJM, na belíssima Diamantina, e hoje eu vou falar para vocês o que faz um editor de revista científica, de periódico científico, né? Como que é o trabalho do editor? Olha pessoal, o editor basicamente ele gerencia todo o processo, né? No mundo ideal, onde você tem uma equipe, né, e essa equipe é comprometida, ela não tem muita rotatividade, são pessoas assim que estão ali à sua disposição, o ideal é que o editor de uma revista científica se concentre muito mais na parte científica, que seria o quê? Basicamente, fazer a avaliação dos artigos que são promissores ou não e, de certa forma, se dedicar a fazer com que esses artigos melhorem o máximo possível para que você tenha qualidade na sua revista. Mas, na prática, a gente está muito longe desse mundo ideal. Acaba que o editor da revista ele acaba tendo que coordenar bem de perto todas as etapas do processo. Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho, né, do que esse faz tudo, né, quem é editor de revista científica vira um faz tudo. Né, como muitas coisas na universidade pública hoje em dia, né, é todo mundo se virando nos 30 e acaba fazendo de tudo um pouco para que as coisas deem certo, não é verdade? Então vamos lá. A primeira coisa que o editor faz, ele vai definir, junto com um grupo de professores, quais são as diretrizes, as normas das revistas, o escopo, todas essas questões de respeito à alma da revista, ao que a revista pretende ser, o editor ele lidera esse processo. Um editor também ele vai estar muito focado na divulgação da revista, fazer e coordenar iniciativas para que aquela revista seja divulgada, tanto para que você tenha chamada de artigos e que a revista fique conhecida para que você capte bons artigos, também você vai divulgar textos e artigos publicados para que a sua revista tenha impacto, para que as pessoas conheçam a sua revista, para que pessoas leiam os artigos, para que esses artigos sejam citados. Tá? Outra coisa que o editor de revista vai fazer é toda a gestão do processo de análise e revisão dos artigos científicos. Então, você vai receber muitos artigos científicos, você vai fazer uma peneirada, né? Você vai revisar isso e ver o que vale a pena mandar para o parecerista ou não, e os que você já descarta alguns de cara, né? numa primeira olhar, e aqueles que valem a pena mandar para os pareceristas, você tem que fazer a gestão disso. Você tem que ser um árbitro, você tem que entender do processo, avaliar se aqueles pareceres são condizentes ou não, porque a decisão final do artigo, se ele vai ser publicado ou não, é do editor. O editor ele tem ele tem uma decisão soberana em relação a esse aspecto. Então ele vai ter que gerenciar esse processo, que ele geralmente é um pouco custoso. Ele dá um certo trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, se tiver, por exemplo, uma dúvida, você pode até mandar para um terceiro revisor, ou você mesmo pode arbitrar, quando um parecerista fala uma coisa e um outro fala alguma coisa muito diferente. Né? Outra coisa que um editor faz é coordenar o processo de diagramação. Olha, gente, numa revista nova, muitas vezes o próprio editor vai lá e ele mesmo faz a diagramação. Às vezes é o primeiro, o segundo volume, você ainda não treinou um estagiário, você não está ainda com uma certa estrutura, e mesmo quando você tem alguma estrutura, você acaba participando disso. Então, fazer a diagramação é importante, que é basicamente você ter uma cara, né, um layout, um design da revista, e que todos os artigos saiam com a mesma cara, formatadinho, tudo bonito, né? Visualmente atrativo, e dentro de uma estrutura que as pessoas batam o olho naquilo e reconheçam que todos aqueles artigos fazem parte da mesma revista. E nesse processo de diagramação envolve formatação, a revisão dos textos finais. Por mais que você tenha equipe, não dá para confiar todos os textos a terceiros, você tem que fazer uma revisão final, checar se está tudo certo para ver se aquele artigo de fato pode ser publicado. Tá? O editor ele vai emitir o DOI, que seria
o identificador daquele artigo é como se fosse o CPF, né, de cada artigo, aquele número, código que vai identificar aquele artigo dentro de uma base de dados, e aí eu vou explicar para vocês em um vídeo posterior como é que você vai emitir esse DOI e vincular ele no seu artigo. Você vai fazer a publicação, né, divulgar essa publicação. Você também vai trabalhar com indexação, você vai ter que buscar indexadores, que são bases de dados, outras plataformas onde a sua revista passa a ser divulgada lá também. Então isso é fundamental porque isso dá visibilidade para a sua revista. É importante que você tenha a sua revista indexada no máximo de lugares possíveis, claro, em lugares que tenham aderência com aquela sua revista, para que você multiplique as possibilidades de acesso dos seus artigos e que os conteúdos sejam mais citados. Eu também vou fazer um vídeo aqui falando sobre indexadores. O editor ele busca fontes de financiamento, então ele participa de editais, ele faz projetos para buscar financiamento, ele gerencia o recurso, ele presta conta desse recurso. Então tá vendo? O editor ele acaba se envolvendo nisso também. Ele vai ter que acompanhar o impacto científico dos textos, porque se você estiver publicando apenas textos que têm pouco impacto científico, que atraem pouca atenção, que são textos que são pouco citados, a sua revista vai sempre ser uma revista pequena. Então, tentar ter uma ideia de quais são os artigos que são mais atrativos, que estão aí no trend, né, do Google, quando uma pessoa busca, muita gente busca por aquele termo, tem muita gente que está a fim de pesquisar sobre aquele aspecto, é importante que você fique atento, porque muitas vezes você pode fomentar a chamada de artigos em temas que são mais promissores, que vão puxar mais citação, que vai fazer com que sua revista fique mais conhecida, né? E também você vai sempre responder a reclamações e a elogios, né? Então, assim, você, vez ou outra, você vai ter algum tipo de conflito para resolver, ou reclamação, isso pode acontecer, né? Seja de alguém que acha que tem o autor lá que fez plágio da pessoa e você tem que verificar se aquilo ali aconteceu ou não, esse tipo de coisa, né? Olha, nem sempre um editor vai agradar todo mundo, né? Porque o processo de escolha de um artigo é muito subjetivo. Às vezes o mesmo artigo ele recebe não de 2, 3 revistas e recebe sim depois de uma outra revista, mesmo que não tenha tido muita revisão naquele mesmo texto, porque um determinado editor, por algum processo, né, por alguma questão, ele achou que aquele artigo poderia ser publicado e outros acharam que não. Revisores que às vezes acham que o artigo é bom, outros acham que o artigo é muito ruim. Tem opinião para tudo, então assim, é um processo subjetivo e é muito difícil de agradar todo mundo. Mas o ideal é que você tenha critérios de que nas suas avaliações você sempre tente ser o mais justo possível. Então o editor acaba sendo uma espécie de faz-tudo, ele gerencia todo o processo editorial, ele está envolvido em todas as etapas da revista. Numa revista iniciante ele acaba fazendo tudo às vezes. Com o tempo ele começa a ter estrutura para poder delegar algumas tarefas, mas é importante que principalmente as instituições elas ofereçam suporte para os editores. Quanto mais a instituição tem em mente que é preciso fomentar novas revistas, que isso é algo bom, que existe um ganho e que ela ofereça estrutura, ela faz com que os editores foquem mais na parte científica, melhore a qualidade das revistas e isso vai melhorar o impacto dos artigos e da revista, e isso faz com que as revistas cresçam e que a instituição ganhe bastante com isso. Então, se você é gestor de alguma instituição, seja diretor, pró-reitor ou mesmo reitor está ouvindo isso, tenha uma política, fomente dentro da sua universidade ou da sua instituição uma política clara sobre para que dê suporte para periódicos científicos, porque com certeza isso é muito promissor, existem muitos ganhos para a instituição em relação a isso, tá bom? Então nesse vídeo foi para falar um pouquinho sobre o que faz um editor, qual que é o trabalho de um editor e nos próximos vídeos a gente continua aprendendo um pouquinho sobre como estruturar uma revista científica. Um abraço, pessoal!